E em outro momento, outra coisa, eles formam suas próprias opiniões sobre o que ele deveria ser, suas próprias ideias, em vez de tomar o que a palavra diz. É assim que, quando olham e até veem o próprio Jesus, falham em reconhecê-lo. Eles fizeram isso no dia de Pentecostes. Fizeram isso quando ele esteve em carne. Fizeram isso quando ele estava na manjedoura. Fizeram isso quando ele estava nas ruas de Jerusalém. Fizeram isso quando ele estava na cruz. E ele era o cumprimento dessa palavra. E, no entanto, eles tinham o Messias descendo em um corredor do céu e tudo mais. E estavam errados, porque era uma concepção intelectual deles. E falharam em vê-lo, olhando diretamente para ele. O mesmo acontece hoje. O que você vê quando olha? Alguns olham para ver, quando olham para ele, buscam ver algum grande fundador intelectual da igreja, alguém que pode realmente produzir um credo que fará que todas as pessoas se apaixonem por esse credo, algo diferente. É isso que eles veem quando olham para ele. Alguns buscam ver um mito como o Papai Noel quando olham. Eles leem a Bíblia e dizem: "Oh, isso é uma coisa mitológica, é apenas algo que o homem escreveu." E isso é o que eles... Porque a opinião que você tem sobre a Bíblia é a que você tem sobre ele, vem? Alguns olham para ver um bebê, alguns olham e veem um coelho ou um Papai Noel. Alguns veem algum livro histórico do que aconteceu ontem e não hoje. Mas a questão é, o que você vê quando olha? Muitos de vocês que afirmam ter o Espírito Santo olham e veem a segunda pessoa de uma trindade. Mas isso nem sequer é mencionado na Bíblia. Não existe tal coisa. A palavra trindade não está nem mesmo na capa da Bíblia. Mas, ainda assim, quando você olha para Jesus, você o considera como a terceira ou a segunda pessoa de uma trindade, e essa é a razão pela qual você não chega a lugar algum. Você sabe o que ele disse? Eu sou Deus, e não há outro além de mim. Vem? Depende do que você está olhando. Se você quiser colocar algum menino mascote, um velho com barba e assim por diante, se é assim que você olha para Jesus como uma pessoa diferente de Deus, você está olhando errado. Você não o vê. Aqui, não faz muito tempo, eu tinha um binóculo. Eu estava tentando observar um antílope ou um antílope em um campo. E meu filho estava tentando me mostrar, e ele é bem mais novo. Então ele disse: "Pegue o binóculo, papai. Ali está o antílope, bem ali." Eu respondi: "Posso vê-lo a olho nu." Ele disse: "Pegue este binóculo." Quando olhei, vi cerca de 10 antílopes, mas o binóculo estava fora de foco. E no momento em que fui focalizá-lo, todos os 10 se tornaram um só. E se você focar sua mente na palavra de Deus, os 3 serão um. Vem? Mas seu binóculo eclesiástico fica fora de foco quando você tenta fazer dele 3. Ele é um. Vem? Mas isso depende do que você está olhando. O que você vê quando olha? Lembre-se de que você só pode vê-lo se olhar para ele através da palavra. Você não pode olhar para ele através de um livro de texto. Você não pode olhar para ele através de um credo. Você verá 2 ou 3 deuses e tudo mais nesses credos. Mas olhe para ele através da palavra e você verá que ele é Emanuel,
Deus feito carne entre nós. Ele disse: Eu sou Deus, e além de mim não há outro. Ele é Deus. Isaías, o profeta, olhou uma vez e quando ele viu Jesus, meu tema é olhando para Jesus. Direcione o olhar para Jesus. Quando Isaías tirou os olhos do mundo para vê-lo, ele disse: Eu vejo um conselheiro, um príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade. Foi isso que Isaías olhou e viu. Daniel, certa vez, estava de pé quando viu o fim dos reinos gentios. Ele viu a imagem com a qual Nabucodonosor havia sonhado. Ele viu como cada um deles sucederia o outro à medida que iam descendo. E quando ele olhou para ver o que aconteceria no fim, quando viu Jesus, ele era uma pedra cortada da montanha sem mãos, que esmagou os reinos gentios. Nabucodonosor lançou na fornalha ardente 3 jovens hebreus que criam em Deus e se firmaram em sua palavra. Se eles tivessem que morrer por ela, eles iriam ficar firmes de todos os modos. Era só uma coisinha de dobrar os joelhos de outra forma. Mas quando ele olhou e viu Jesus, ele era o 4º homem que estava na fornalha ardente, e isso manteve todo o calor longe de seus servos obedientes. Foi isso que Nabucodonosor viu. Ezequiel olhou para vê-lo um dia, e ele era uma roda no meio da roda, bem no alto, no ar. Ele era o centro da roda, onde cada raio está ligado. Amém. A roda grande girava pela fé, mas a roda pequena girava pelo poder do Senhor. Foi isso que Ezequiel viu quando ele olhou. Ezequiel 1, 15 a 28. Um dia, João Batista olhou e, quando o fez, viu uma pomba e uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Foi isso que ele viu. Então, ele viu Jesus e Deus sendo a mesma pessoa, porque o Espírito desceu do céu como uma pomba, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Foi isso que ele viu. Observe, ele se identifica dessa forma. Mateus 3, 16 e 17. Noé, quando olhou para vê-lo, viu os justos julgamentos de Deus vindo sobre um povo deste mundo que havia rejeitado sua palavra. Foi isso que Noé viu quando ele olhou. Gênesis 6. Moisés, quando olhou, viu uma sarça ardendo. Uma coluna de fogo havia se tornado uma sarça e, quando Moisés se aproximou dela, ele disse: Tire os sapatos, porque eu sou. Agora, se você analisar essa palavra, eu sou, ela está no passado, no presente e no futuro. Eu sou, eterno. Está vendo? Eu sou. Ele viu o eu sou. Foi isso que ele viu na sarça ardente. Êxodo 3. Israel olhou para a serpente de bronze que Moisés fez e viu o sofrimento de Cristo pelo julgamento dos enfermos, pois sabemos que a serpente falava da expiação. Números 21, 4 a 9. Jesus era essa expiação. Como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado com o mesmo propósito. Estão vendo? Por quê? Eles haviam pecado e ficaram doentes. Isso foi para tirar seus pecados e suas enfermidades. E é por isso que Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Se tirar a cura divina de Cristo, você corta a metade da expiação, dividindo-a ao meio. Veem? João 3,14
Isaías 53, 5. O que você vê nele quando você olha? Você vê isso? Você vê que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados? Quando você olha, consegue ver isso ou consegue ver apenas um lado da expiação? Você consegue ver os dois lados da expiação quando olha? Se você olhar através do credo, eles lhe dirão: os dias de cura já passaram. Mas se você olhar através da palavra, você verá que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Os discípulos olharam para vê-lo quando estavam em um mar agitado e viram chegando a única ajuda que poderia socorrê-los. Marcos 6, 47 ao 51, Mateus 14, 22 ao 36. Marta olhou para ele em tempo de morte e viu que ele era a ressurreição e a vida. Amém. Em tempo de morte, Marta viu quando olhou para ele. Ele havia sido rejeitado pelo povo dela. Ele havia sido rejeitado e ainda ela havia mandado chamá-lo e ele não veio para seu irmão. Mas quando finalmente ele veio, ela foi e se prostrou para poder olhar para ele e descobriu que ele era tanto a ressurreição como a vida. Amém. João 11, 21 ao 26. Jairo fez a mesma coisa. Um crente secreto, um pequeno presbiteriano, metodista, batista, que realmente cria, mas não podia se aproximar, porque sua denominação não lhe permitia, porque ele seria excomungado. Mas sua única filhinha estava à beira da morte, e ele teve que ir. Mas quando o encontrou, descobriu que ele era a ressurreição e a vida. Lucas 8, 41, 42, do 49 ao 56. Marcos 5, 22 ao 34, 35 ao 43. Quando ele mandou chamá-lo, um mensageiro veio e disse: não incomode o mestre, pois a menina já está morta. Ele e seu amável coração quase desfaleceu. Marcos 5, 35 e 36. Mas ele disse: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Jairo descobriu que ele podia ressuscitar os mortos quando olhou para Jesus. Lucas 8:50, Marcos 5:36. Os famintos olharam para ele e encontraram alimento que sustentava a vida. Isso foi no natural. Os famintos espiritualmente podem olhar para ele e descobrir que ele é o pão da vida. João 6:35. O ladrão moribundo olhou para ver o que podia ver e encontrou em Jesus seu perdão. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Foi isso que ele viu na hora de sua morte. Lucas 23, 42, 43. Os enfermos olharam para ele e viram o curador. Os cegos olharam e puderam ver. Depende do que você está olhando agora. O que você está olhando? Pedro e Natanael olharam e viram a palavra prometida de seu profeta, Moisés, se manifestar. O Senhor, o seu Deus, levantará um profeta semelhante a mim, e a ele o povo se apegará. E todos os que não crerem nele e não ouvirem esse profeta serão extirpados do povo. Deuteronômio 18, 15 e 19. E quando Pedro entrou em sua presença, Jesus disse: teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas. Ele soube, naquele momento,
quando olhou pela primeira vez para Jesus, que ali estava o cumprimento do que a palavra de Deus disse que ele seria. Amém. João 1:42. Eu me pergunto se você encontrou a mesma coisa quando olhou para ele pela primeira vez. Será que a palavra prometida se manifestou a você quando você olhou para ele? Natanael, assim que entrou na presença de Jesus, ficou um pouquinho em dúvida. Encontramos que Filipe havia ido e lhe dito: venha, veja quem encontramos. E Natanael veio e perguntou: quem é ele? Ele respondeu: provavelmente é o que está lá orando pelos enfermos. João 1:35-51. Ele foi abrindo o caminho até que o viu. E quando olhou, Jesus disse: eis um israelita em quem não há dolo. Ele interrogou: Rabi, quando foi que tu me conheceste? João 1:47. Ele declarou: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. Então, o que Natanael constatou? Constatou que ali estava o rei de Israel. Ele disse: tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Foi isso que ele viu quando olhou. Ele recebeu a interpretação das Escrituras, trazida à luz diante dele. Ele a viu, a mesma Escritura que o profeta ungido Moisés havia dito: ele será um profeta semelhante a mim. João 1:48-49, Deuteronômio 18:15. A mulher junto ao poço deu uma olhada uma vez. E o que ela viu? Ela expressou isso na cidade. Ela disse: vinde e vede um homem que me contou as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Messias? Quando ela olhou pela primeira vez para Jesus Cristo, ela viu o Messias. João 4:29. As pessoas podem olhar para a mesma coisa hoje e chamá-la de telepatia mental. Eles o chamarão de espiritualismo. Chamarão de qualquer tipo de nome diabólico que puderem chamar, porque não sabem o que estão procurando. Amém. Eles não entendem. Eles estão procurando um credo. Estão procurando um gênio para colocar a igreja em ordem. Estão procurando mais membros e falham em ver o bendito Senhor Jesus Cristo em sua palavra identificada. Correto.